A entrada da Ucrânia na OTAN está fora de questão. Os territórios que ela perdeu para os russos também não serão recuperados. O conflito sangrento precisa chegar a um fim. Estas são algumas das declarações que o novo chefe do Pentágono, Pete Hegseth, fez sobre o que se deve esperar daqui em diante para a Ucrânia. Por outro lado, os europeus já estariam sendo pressionados, não pelos russos, mas por Trump, a aceitar que foram derrotados por Putin. Os detalhes disso tudo você vai ver neste vídeo. Fique até o final, porque aqui eu falo e mostro. We are at, as you said, Mr. Secretary, a critical moment. As the war approaches its third anniversary, our message is clear. The bloodshed must stop, and this war must end. President Trump has been clear with the American people and with many of your leaders that stopping the fighting and reaching an enduring peace is a top priority. He intends to end this war by diplomacy and bringing both Russia and Ukraine to the table. And the U.S. Department of Defense will help achieve this goal. We will only end this devastating war and establish a durable peace by coupling allied strength with a realistic assessment of the battlefield. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. This must not be Minsk 3.0. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. O chefe da defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deixou bem claro como o conflito na Ucrânia deve acabar. Em primeiro lugar, ele destacou que os combates devem acabar o mais rápido possível. E segundo, a Ucrânia não recuperará territórios perdidos. E tentar prolongar o conflito para tal coisa é ir atrás de uma fantasia. Em terceiro lugar, os Estados Unidos descartam a entrada da Ucrânia na OTAN. Em quarto lugar, qualquer garantia de segurança e envio de tropas para a Ucrânia após o fim dos combates não pode ser feito pela estrutura da OTAN, ou seja, nem americanos, nem europeus deverão prometer qualquer coisa à Ucrânia em nome da OTAN. Em quinto lugar, qualquer envio de tropas de paz para a Ucrânia não estará protegido pelo artigo 5 do Tratado de Fundação da OTAN, o que na prática significa o mesmo que, se algum país da aliança enviar tropas para a Ucrânia, caso elas sejam atacadas ou entrem em combate com os russos, este país não poderá recorrer ao direito de defesa prestado pela aliança. Os pontos apresentados por Hegseth trazem uma verdade nas entrelinhas. Washington está fazendo concessões aos russos justamente onde Putin insistia desde o início do conflito e depois ao longo dele. A Ucrânia não deve entrar para a OTAN e os territórios incorporados à Rússia nunca mais serão ucranianos. E é bem provável que outras exigências de Moscou venham ser aceitas por Washington. Pouco depois das declarações de Hegseth, Trump e Putin realizaram uma conversa telefônica que durou cerca de 1h30. Entre os temas estava, como já de se esperar, a situação na Ucrânia. O telefonema em si já revela uma coisa. A tentativa do Ocidente de isolar Putin deu errado. O próprio presidente dos Estados Unidos liga para seu homólogo russo. Depois da conversa, Trump disse que esta foi muito produtiva. Ele fez algumas declarações que nos dão uma ideia quais palavras foram trocadas entre
os líderes. Falando a jornalistas, Trump disse que a Ucrânia deverá ter uma eleição presidencial. Essa declaração é extremamente importante, porque uma das coisas que a Rússia defende é que Zelensky não é mais presidente legítimo da Ucrânia. Portanto, uma assinatura dele em um acordo de paz não seria aceita por Moscou. A Rússia quer alguém tomado de legitimidade que possa assinar um acordo durável, eliminando o risco de futuras autoridades ucranianas afirmarem que o acordo foi alcançado de forma ilegal devido à ilegitimidade de Zelensky. Ao dizer que a Ucrânia, uma hora ou outra, terá que ter eleição presidencial, Trump pode estar dizendo o que Putin diz: Kiev precisa de um presidente legítimo. Ao mesmo tempo, ele não descartou totalmente a possibilidade de a Ucrânia recuperar pelo menos parte do território perdido para a Rússia. Mas ele não deu detalhes sobre isso e se realmente isso seria assim, e depois duvidou que a Ucrânia possa voltar às fronteiras de 2014, que na época incluíam a Crimeia. O presidente expressou estar de acordo de que a entrada da Ucrânia na OTAN é inaceitável. Ele também afirmou que não há nenhum problema em realizar diálogo direto com Putin sem a participação de Zelensky. Outra coisa importante é que Trump abriu a possibilidade de que vai falar com maior frequência diretamente com Putin. Ou seja, os norte-americanos e os russos parecem estar se entendendo em suas diferenças. E isso é uma má notícia para a parte das elites europeias. Após falar com Putin, Trump teve uma conversa com Zelensky. Esta ordem de telefonemas diz muita coisa. O republicano prioriza a conversa com o presidente russo em comparação com o ucraniano. Além disso, espera-se que daqui para frente, Zelensky não participará das negociações do eixo Washington-Moscou. Isso mostra que qualquer decisão tomada pelos dois grandes países deverá ser posteriormente imposta a Zelensky. Esta abordagem é totalmente nova no conflito, porque até o fim do governo Biden, os Estados Unidos praticamente não realizavam contatos de alto nível com Moscou, enquanto que o democrata priorizava seu diálogo justamente com Zelensky e não com Putin. Logo depois dos telefonemas, em encontro das lideranças da OTAN em Bruxelas, o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, condenou o telefonema de Trump a Putin e disse que a solução do norte-americano era nada mais do que uma paz através da fraqueza. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, ficou indignado pelo fato de que Trump está fazendo concessões a Putin e que o diálogo entre eles não inclui a Europa. Posição semelhante teve o ministro da Defesa dos Países Baixos, Ruben Brekelmans. We think it's very important that Zelensky will be at the negotiation table. As I think we all say in a united way, no discussions about Ukraine without Ukraine. The same is true for Europe, because of course what is negotiated also has implications for security in Europe. So we think that Europe should also sit at the table, of course. Especially when there are talks about security guarantees. We need to make sure that also European countries are able to engage in these discussions. Who will represent Europe? We will see. Of course, there's always a discussion within Europe who represents. Personally, you know, that's for me not the most important question. The most important question is that we make sure that there are no negotiations about European security architecture, no negotiations about security guarantees without the involvement of European countries. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ficou com um pé na frente e outro atrás após os telefonemas de Trump. Ele evitou criticar as declarações do presidente norte-americano e assumiu uma posição mais neutra, até porque os Estados Unidos são a principal potência da aliança cuja administração é de sua responsabilidade. Uma autoridade que tentou disfarçar o quadro foi Annalena Baerbock, a chefe da diplomacia alemã. Durante os anos do conflito, Baerbock foi talvez uma das maiores aliadas da Ucrânia dentro da Europa. Ela é uma das principais responsáveis da saída da Alemanha de sua inicial política de neutralidade para o status de um dos maiores fornecedores de armas para a Ucrânia. Apoiou o acolhimento de milhões de refugiados e quer que a Europa vá até o fim com a Ucrânia. Só que ela reagiu aos telefonemas de Trump com o menor tom de pânico ou crítica. Baerbock afirmou que o governo norte-americano está dando diferentes sinais, que ainda nada foi decidido sobre o que fazer
e que não se sabe em que direção os europeus e norte-americanos estão indo. Por fim, a diplomata confessou que a Europa não será capaz de substituir o papel dos Estados Unidos quando se trata de dar ajuda militar aos ucranianos. Tudo isso é uma mudança drástica em relação à era Biden, quando a reunião reforçava que os Estados Unidos e seus aliados apoiavam a Ucrânia, como o ex-presidente costumava dizer, ajudar a Ucrânia o quanto for necessário. E embora a Europa ainda insista que apoiará o país 3 anos após o início do conflito, as conversas nos próximos dias podem indicar a direção do futuro do país em apuros. Os líderes europeus, em um sinal de que estão se adaptando ao desejo do presidente Donald Trump de acabar com o conflito, estão exibindo credenciais de poder duro para mostrar que desempenhariam um papel de liderança nas negociações de paz. Um exemplo disso foi em janeiro deste ano. O presidente francês Emmanuel Macron disse a um grupo de seus embaixadores que, se decidirmos ser fracos e derrotistas, haverá pouca chance de sermos respeitados pelos Estados Unidos da América do presidente Trump. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, dias após a posse de Trump, sinalizou que estava aberto a enviar forças de paz britânicas para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo. Outros aliados europeus também estão dizendo que estão abertos a esse plano. Só que se os Estados Unidos não vão neste bonde, então os europeus não arriscam. Aliás, tem sido assim desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nenhum conflito sério que não envolvesse diretamente um país europeu teve participação de grande escala de alguma potência europeia sem o apoio dos Estados Unidos. A política de Trump só reforça a posição secundária da Europa e impõe uma pressão sobre ela. A Europa vai ter que reconhecer que não venceu Putin, nem os Estados Unidos. A razão é simples. Nos últimos meses, o que mais os europeus falaram era que se o conflito terminasse do jeito como está, ou seja, sem a retirada das tropas russas do que Kiev considera como 20% de seu território, sem punições para forçar Moscou a fazer reparações, então isso seria uma derrota de toda a OTAN. Só que há tempos, Trump não liga se a OTAN tem ou não obtido uma vitória. Ele tem uma briga quase pessoal com a aliança. Coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. Aliás, ele foi quem deu as bases para a retirada dos Estados Unidos e dos países da OTAN do Afeganistão. Pouco se importou para as derrotas francesas na África, que a cada ano só crescem. Se Biden não conseguiu vencer Putin, mesmo mantendo ajuda bilionária à Ucrânia até o final, e sabendo que nada disso adiantaria, pelo menos Trump foi mais sincero. Seu governo reconheceu que o conflito do jeito que está não levará a uma vitória ucraniana. E não há um plano bom para mudar isso em favor de Kiev. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.